A Mônica Liz Miranda, que já deu uma membresia de presente aqui. Quem ganhou a membresia já pode pedir um livro para mim lá no e-mail, pedrozambarda@gmail.com. Estou colocando todas as lives do Folha Democrata no Facebook, mas não consigo livrar o meu irmão do bolsonarismo. Quer dar uma dica para ela, Carlito? Constância. Uma hora a gente consegue abrir os olhos, né? Eu tenho vários amigos que votaram em Bolsonaro em 2018 e só decidiram mudar no segundo semestre de 2022. Tem outros que continuam. É um processo que foi feito aí, Mônica, de lavagem cerebral. Não tem jeito, não. Realmente vai demorar, vai precisar de paciência. Eu sigo muitos mandamentos. Eu como um bom... um cara de Deus. Eu sou um cara de Deus, todo mundo sabe disso. Está no meu olhar. As pessoas que assistem as lives que eu participo dizem que ao olhar no meu olhar, elas se encantam e ficam extremamente apaixonadas. Eu vou falar... Eu tô apaixonado pelo Gustavo Mendes, pode falar. Eu vou utilizar as palavras do apóstolo Paulo. Eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Não é que significa fazer de bolsonarista para ganhar os bolsonaristas, mas é para usar a linguagem deles. Sim. Então, você utiliza assuntos que os interessam, fala que os interessa, e meio que assim você vai se chegando próximo e ganhando. Ganhei muito para bolsonarista, sim. Você tem que entender a linguagem dele. Né? Eu sempre falo é como um cachorro, é como treinar um cachorro. Eu tenho um cachorro aqui em casa, ele não entende a palavra, ele entende o tom. Então, e uma coisa que eu digo para vocês, por exemplo, Carlito, eu tô acompanhando aqui, eu assino todos os canais de extrema-direita e eu vejo as lives deles. O MBL, por exemplo, agora está viralizando, comentando sobre os comunistas e pegaram o Ian Neves. Está acontecendo isso agora, tá, gente? Como é que você combate isso? Porque eles podem já pegaram a live da Folha Democrata e tentaram surfar em cima. Lembra eles que eles mudaram para um imóvel de luxo no Morumbi? Pede para eles explicarem, por exemplo, por que uma construtora estava por trás da eleição do Mamãe Falei. Aí eles param de querer viralizar em cima porque eles ficam se cagando de medo. Porque o efeito é colateral. Se eles falam de mim, eu começo a falar o que eles são de verdade. Então, o que o Carlito está falando é muito, muito verdade. Eu acho que, às vezes, tem uma esquerda que fica muito viciada em views e que não está olhando o conteúdo que eles estão propagando. Pensem mais estrategicamente os conteúdos de vocês. A galera não é burra. A galera não é burra. Hã? Estão tornando eles pop. Sim. Por exemplo, tem alguns realities que eu vejo aí, por exemplo, do Nando Moura, do MBL, do Monark, que eu vejo o pessoal só com gracinha. E aí começa a passar a imagem que o Nando Moura é engraçadão, que o Monark é só um bobinho, que o MBL não é tão mal assim. Aí quando você vai ver, você já tá indo lá e concordando com os caras, com coisa que não tem nem pé nem cabeça. Exatamente. Selecionem melhor. O Carlito é testemunha, eu mando todas as minhas pautas da Folha Democrata no nosso grupo. Eu tento fazer uma cobertura organizada, equilibrada. Não significa que a gente seja sem lado. Tem a Duda Bolsch que entrou essa semana, ela é marxista. A questão é, a qualidade do conteúdo que a gente está entregando para vocês é realmente boa? E não estou falando de um ponto de vista elitista. O Carlito é um comunicador popular, ele fala a linguagem do povo. Isso não é necessariamente problema. Agora, o que a gente está passando para frente é realmente relevante? Eu acho que discutir, por exemplo, o que o presidente Lula fala na entrevista com 247 é importante. É importante porque é o governo que a gente está discutindo. Agora, falar do Nando Moura, que é um Olavo de Carvalho piorado, aí eu acho que é um pouco demais, né, Carlito? Inclusive, só para trazer aqui, tá? Vai sair um vídeo no meu canal que eu falo sobre essa reorganização da esquerda brasileira, da direita brasileira, após a derrota do Bolsonaro e a eleição de Lula, né? A direita extremada se reorganizando. E o Brasil Paralelo está fazendo isso, como eu falei para vocês, em modo de congresso. Ele está levando para lá bolsonaristas da nova geração para poder atrair novos seguidores ligados a essa nova leva do clã Bolsonaro. E eu estava assistindo um podcast esses dias, de um desses podcasts aí, e ele levou um cara lá, que é desses caras do marketing digital, e foi o cara, Gustavo, que fez todo o processo de lançamento do Brasil Paralelo. Ele que estruturou todo o Brasil Paralelo, como o Brasil Paralelo deveria ser lançado, como deveria ser a abordagem nas redes sociais, como deveria ser, por exemplo, a campanha de publicidade. E sabe o que ele revelou, Pedro e Gustavo? Que fora o próprio Brasil Paralelo, o maior vendedor de assinaturas do Brasil Paralelo no Brasil foi o Nando Moura. Pois é. E é isso que as pessoas não conseguem entender.
Por isso que quando algumas pessoas me veem puto em alguma live, em algum vídeo, e eu converso isso com o Pedro, às vezes eu conversei isso hoje, inclusive, com o Pedro e com o Gustavo, é porque para algumas pessoas parece que é só para dinheiro. E para mim, essa luta aqui é a minha vida desde sempre. O nordestino, ele já nasce... eu, como sou o gênio mal do Carlito, eu falo, faça também pelo dinheiro, mas também pelo propósito. Não, e é muito louco, porque eu, na minha criação, eu sou um cara de teatro e sou um cara de TV. Meu trabalho é esse. Eu ganho dinheiro com isso. E eu fui criado em assim... meu primeiro grande emprego foi na Record, depois eu fui para a Globo, fiquei muito tempo na Globo, e agora... depois Multishow, os canais Globo, enfim. E eu sempre... A máxima da TV é o seguinte, se você ignora, se você não dá palco, ele não existe. Então, assim, como é que eu vou dar palco para Nando Moura? Desde quando Nando Moura é relevante? Eu penso isso. Desde quando esse cara é relevante? Mas é para o público. Gustavo. Então, eu tenho que me engolir Nando Moura e rebater ele. Eu tenho que engolir esses seres insignificantes, essa nova leva de insignificância que tem significância para uma boa parcela. Então, todo mundo tem que pensar assim. Entendeu? Eu falo assim, não, cara, esse cara tá falando um absurdo tão grande, vou dar nem moral. Mas, Gustavo, importante. O que o Carlito tá criticando é o seguinte: uma coisa é a gente reagir ao Bolsonaro. Pessoas, o Bolsonaro foi presidente da República. O Flávio Bolsonaro é senador ainda. O Gustavo Gayer é deputado e o Gustavo Gayer a galera não faz react. Nem o faz Nando react, Moura não é deputado, exemplo. o Nando Moura não é vereador, o Nando Moura diz que não quer se lançar na política. E mesmo assim, tem gente que está pensando nos views, que está pensando no engajamento, que está pensando em dizer que a esquerda está vencendo, que acho que é a maior atrocidade que eu ouvi nos últimos 6 meses. A pessoa que disse isso não está entendendo nada do que está rolando. Eu nem publiquei, sabe o quê, Pedro? Porque assim, eu levantei a bandeira de paz para o povo entender que não é algo pessoal. É algo coletivo. Mas é uma atrocidade, gente. Desculpa, mas assim, eu fui checar depois os números nessas plataformas que a gente checa os números. Social e os números não correspondem, inclusive nem de crescimento, começou a cair, inclusive também. Sim. Não é tipo assim, esse bloco está crescendo, não. O bloco que estava supostamente crescendo também está caindo. Caiu. Entendeu? E eu vi isso, só que eu não quero manter essa discussão, porque não adianta falar. A gente fala e as pessoas não querem ouvir. Mas só tirando o Nando Moura da história, você entendeu, Gustavo? O problema todo é esse. Você reagir ao Bolsonaro... O Bolsonaro foi presidente da República. Ficou 4 anos. Eu acho que você não entendeu o ponto que o Gustavo trouxe, Pedro. Que o que acontece? Pelo menos eu entendi essa perspectiva do Gustavo, que muita gente questiona, por exemplo, por que a gente falava ou fala ainda sobre algumas figuras, que as pessoas falam, não vamos falar, porque se a gente não falar, essas pessoas não vão ter espaço. Só que ela pode não ter espaço na nossa bolha, enquanto ela está furando outras bolhas. O Gustavo Gayer é um caso. Entendeu? Ninguém fala dele. Ele é grande no YouTube, ele não é pequeno. E, lamentavelmente, eu fiquei no mesmo hotel que esse escroto quando eu fui para Brasília para aquele café. Encontrei com ele no café da manhã. O próprio escroque que você encontrou, que é o Marcos Duval, ele é grande nas redes sociais. É um merda, é um bosta, não sabe porra nenhuma, fez o pior plano golpista. Pedro e Gustavo, não reagiram ao meu vídeo sobre o caso do Paulo Galo, não reagiram ao meu vídeo ontem falando sobre a questão dos motoboys, entregadores de aplicativo e motoristas de aplicativo que estão sendo enganados nessa As denúncias trabalhistas que a gente está fazendo aqui, funcionários da Sercred, fizemos uma reportagem em profundidade, o Intercept vira e mexe faz reportagens sobre a questão dos trabalhadores de aplicativo. Hoje a gente tem 2 cortes em 2 partes sobre as demissões nas Big Techs, que é um assunto que eu estou cobrindo no Drops de Jogos e o Intercept fez uma matéria maior. Tem vários assuntos que dá para vocês engajarem. Você vai olhar os views desses vídeos, eles são baixos, né, Carlito? Não, o vídeo, por exemplo, que eu falei da questão da Secom e as falhas da comunicação, e ainda fiz um vídeo exemplo de como a Secom deveria fazer, não teve alcance. O vídeo que eu fiz falando sobre os motoboys, o alcance está baixíssimo também em relação aos motoboys, entendeu? E tenho certeza também que os outros vídeos que a gente vai fazer nos próximos dias sobre temas que eu acho importantes, também terão pouco alcance, porque as pessoas precisam entender que a gente tem de parar de tornar cult ou pop figuras que são perigosas.
tá? O Monark é um cara que está todo dia no podcast dele, por exemplo, defendendo que as pessoas ultrapassem o limite da lei, defendendo que as pessoas não cumpram o que determinam os juízes e magistrados no Brasil. Ele está diariamente, por exemplo, ultrapassando o limite legal. Entendeu? Então a gente precisa acordar para isso. Porque tem um problema na esquerda que é esse lance do ego, né? E eu falei isso no meu vídeo, vou dizer de novo. O Gustavo tá aqui, o Gustavo é artista. O Gustavo tá aqui, participa das nossas lives, é engajado politicamente, mas o Gustavo é artista. O Gustavo ficou famoso com o trabalho dele com arte, tá? A gente que tá aqui, eu, Pedro Zambarda e outros comunicadores, nós não somos artistas. Eu nem nós famoso não somos são, celebridades. Vocês que são famosos aí, eu sou... Não, quando eu digo assim, a gente não ficou conhecido por um talento artístico, como é o caso do Gustavo, como é o caso de outras figuras tantas. Então a gente tem de entender a diferença de quem está produzindo uma luta, entre aspas, teórica ou de formação política, por exemplo, e que é uma pessoa do povo comum, que teve voz por causa das redes, para outra pessoa, no caso do Gustavo e de outros tantos, que tem um talento artístico e que, antes de tudo, antes de entrar nessa vida política, antes de engajar politicamente, já era conhecido pelo engajamento artístico, pelo talento artístico. E as pessoas, às vezes, veem número de seguidor, Gustavo, e aí se deslumbra. Eu até encontrei um seguidor antes de vir para cá, que foi lá visitar a produtora onde eu gravo meus vídeos, e aí eu falei sobre isso para ele. As pessoas estão achando que porque tem 100 mil, 200 mil seguidores, são celebridades, são artistas. Nós não somos celebridades. Nós não somos artistas. Nós somos professores, em alguns casos, formadores do discurso político. O Nilson Varela fez um comentário interessante aqui. Infelizmente, eu acho o Nando Moura engraçado. Nilson, vocês estão me ouvindo, gente? Voltou a travar Sim. aqui. Infelizmente, eu concordo com você. Eu acho ele engraçado, eu assisto o canal dele. Isso não significa que eu acho ele menos perigoso. Ele usa essa estratégia. Isso é uma estratégia que ele está usando hoje. Sim. Entendeu? Não, e ele é perigoso, gente. O Nando Moura é um cara que, se ele pudesse, ele destruía o canal do Carlito, ele destruía o meu canal. Lá, no canal dele. Então não tem nada engraçado no que ele faz, na verdade, no fundo. Eu queria ouvir a opinião do Gustavo, Pedro, antes de a gente encerrar, e queria que você abrisse lá o meu Facebook, que tem um vídeo, inclusive, do Nando Moura lá, dizendo que por ele fechava o STF. Só pra gente mostrar que não é engraçado. Ele apagou vários vídeos, porque teve a época que as pessoas começaram a ser presas ali. Mas eu queria a sua opinião, Gustavo, sobre esse lance de as pessoas confundirem um pouco esse lance de ser uma celebridade, de ser uma figura pública famosa, né, pelo seu talento artístico, pelo seu espaço, pelo seu trabalho. E a pessoa acha que, por exemplo, um professor que tem muito seguidor na internet é uma celebridade. Um militante político que tem muito seguidor na internet é um artista. E não é. Eu queria a sua opinião sobre isso, se eu estou viajando. Não está viajando, não. Eu acho que as pessoas estão começando a tomar até um pouco mais de consciência disso, né? Teve uma época que muitos atores, muitas atrizes perdiam trabalho porque não tinham o número de seguidores. Ainda hoje meio que acontece isso. Eu perdi nas últimas... Desde a eleição, eu perdi 57 mil seguidores. 57 mil seguidores, mas ainda tenho 953 no Instagram. Em outras redes, também quase 970 no YouTube, no Twitter, que eu tenho menos. Mas a gente precisa entender, cara, que nunca usou Instagram, nunca usou as redes sociais, nem chegou a ver, nem se importou muito com isso, mas a maior celebridade que nós temos é essa aqui. Ó, não muda. Michael Jackson. Então, o que vale é o conteúdo. Então, sempre o que vai ficar é o conteúdo. A gente precisa desmascarar esses caras, porque essa falsa sensação de celebridade, de importância, quem dá é o público. Se o público não der, não tem. O cara pode bater no peito e falar: eu tenho 1 milhão de seguidores, eu tenho 5 milhões de seguidores. Se o público disser: você é um merda, você é um merda. Parabéns, você é um merda com 5 milhões de seguidores. Quando eu perdi as eleições, eu tive quase 19 mil votos. O Nicolas teve 1,5 milhão. Todo dia, bolsonaristas tentam me deixar mal e tal, falando dos números do Nicolas. Tem vários
vários memes aí mostrando o número do Nicolas, mostrando o meu número. Cara, mas eu sou o Gustavo Mendes, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu trampo, e eu posso dizer que eu tenho mais seguidores do que grandes gênios do humor, que são infinitamente maiores do que eu. E óbvio que são, esses números não demonstram nada. Então, quando eu chamo, por exemplo, o Nicolas de imbecil, de covarde, de moleque, de baixo, de mentiroso, hoje ele é um moleque imbecil, baixo, mentiroso, com 1,5 milhão de votos. Não muda. E ponto. É isso. A gente precisa entender, perder o medo. Agora, cada escolha, uma renúncia, tudo isso tem o seu preço. Ele vai mandar os seus cães e vai incitar os seus cães de algum modo a te atacar. Aí eu preciso recomendar a todos terapia, cabeça no lugar, porque a intenção é te calar mesmo. Todos os dias eu sofro ataques para que tentem me calar. E, de certo modo, em alguns momentos, eu me vi calado, eu me vi paralisado, não querendo cutucar esse vespeiro para não sofrer ataque. Aí eu vi que, cutucando ou não esse vespeiro, estou sofrendo ataque do mesmo jeito. Então, terapia em dia, tá bem consigo mesmo, entender que é assim, que o jogo mudou, que a vida mudou, mas eu entender também até baixar um pouquinho a bola e dar relevância, porque a gente acha que não tem relevância, que não tem que ainda mais gente mentirosa, mas acaba tendo, e a gente precisa falar com todo mundo e nos defender. Como eu tenho paciência para quem quer ouvir, pode pensar contra mim, pode ser contra mim, pode pensar o que for, mas se estiver aberto a ouvir, e eu entendo, eu vou falar sempre com todo mundo. Não está aberto a ouvir, só quer provocar, a minha atenção não tem, vai de bloco e um beijo na alma. É isso.